Astar-Cheran, o falso arcanjo Miguel. Astar e seus mensageiros, médiuns do astral, distorcem os ensinamentos de maneira espantosa. Eles buscam confundir os filhos da luz em todos os seus textos. Este comandante Astar-Cheran envia seus ensinamentos através de contatos com vários e diferentes canalizadores espíritas espalhados pelo mundo. A escola mais séria e preparada da grande fraternidade branca, a escola teosófica, o movimento Eu Sou, a Agni Yoga, a Ponte para a Liberdade e a Summit Lakti House, criadas pelos mestres ascensos para divulgar seus ditados através de seus mensageiros, nada ensinam sobre o nome Astar-Cheran. Astar se coloca como comandante de uma equipe de extraterrestres cuja missão é proteger o nosso planeta. Os mensageiros dos mestres ensinam que esta é a missão de Arcanjo Miguel, citado na Bíblia como comandante dos exércitos do Senhor, nosso Deus. Astar é aquele que tenta mostrar ao mundo uma fuga física através de naves espaciais para fugir dos cataclismas mundiais e da descida kármica sobre o planeta. Os mestres ensinam que só existe um caminho para nos libertarmos do sofrimento kármico, e este é o Sagrado Coração, a busca pela salvação interior. E Arcanjo Miguel é aquele que, se invocado diariamente, protege os filhos de Deus para conseguirem encontrar esta luz interior. Os mestres ensinam que para cada mestre existe um antimestre. Isso coloca Astar como um falso arcanjo Miguel. Seria Astar-Cheran um extraterrestre ou seria ele um espírito do astral? Será que ele quer mesmo ajudar o mundo, como afirma em suas canalizações? Ou o mais óbvio é que queira abrir os portais da Terra para as forças extraterrestres invadirem? Obviamente, o livre-arbítrio dado por Deus exige que eles convençam a humanidade a aceitá-los na Terra, para só então poderem invadi-la. Ou será ainda que trata-se apenas de uma entidade do plano astral que tenta se fazer passar pelos mestres ascensos, iludindo até mesmo seus canalizadores? Em 1952, Astar-Cheran fez seu primeiro contato astral com o norte-americano George Van Tassel, que começou a fazer canalizações e a difundir o contato psíquico. George publicou seu primeiro livro intitulado Eu Andei em um Disco Voador, e neste livro, todo escrito em comunicações psíquicas de George, está escrito que o comandante Astar-Cheran anunciava sua chegada à Terra em 18 de julho de 1952. Astar-Cheran coloca-se como um extraterrestre de nível etéreo, o que não condiz com a sua forma de comunicação psíquica astral. Em 1958, Astar-Cheran contatou o médium alemão Herbert Victor Hör, líder de um movimento em Berlim conhecido por Movimento dos Irmãos Espaciais, que psicografou o livro A Grande Missão Celeste de Astar-Cheran, no qual consta que Astar seria comandante-chefe da frota extraplanetária de uma confederação intergaláctica que ousava dizer participar da grande fraternidade branca universal. Astar-Cheran mostra-se com uma roupa formada por um macacão e botas de aspecto militar. Este ser também se apresenta dizendo estar a serviço de Sananda, nome que ele atribuiu como sendo o verdadeiro nome de Jesus Cristo. Astar se coloca como comandante-chefe da frota de espaçonaves confederadas, entidades formadas por inúmeras formas de vida de diferentes civilizações e com as mais variadas aparências e formas. Eles
se colocaram em uma posição que é, na verdade, dos mestres ascensos, de instruir e apoiar a humanidade durante os períodos de transição da Terra para uma dimensão superior. Astar Sharan diz ter vindo do planeta de Metária, do sistema de Alfa Centauro. Um outro famoso médium contatado por Astar chamava George Adamski, um polonês que foi para os Estados Unidos em 1893 e que dizia manter contatos com seres de Vênus e também de Marte e Saturno, sendo que algumas descrições de Astar Sharan ditas por George Tassel se assemelham aos seres descritos por George Adamski. Ele escreveu 3 livros sobre suas aventuras. Discos voadores já aterrissaram em 1953, dentro das naves espaciais em 1955 e a despedida das naves espaciais em 1961. Mais um médium também dos Estados Unidos fundou a chamada Sociedade Aetéreos em 1955. Baseado em informações transmitidas por supostos alienígenas, entre eles, novamente, Astar Sharan. Seu nome também era George King. Uma outra médium muito famosa contatada por Astar foi a pessoa que na Terra recebeu a autorização da própria entidade Astar Sharan para ser sua biógrafa oficial. Seu nome era Thelma Terrell, falecida em 1993, conhecida nos meios esotéricos e místicos pelo codinome Tuela, que dizia ter pertencido à frota de espaçonaves do comandante Astar, numa experiência passada. Como muitos outros contatados, Thelma Terrell se auto-intitulava uma pessoa de origem extraterrestre. Um dos livros de Tuela, chamado Astar, Irmandade de Luz, totalmente canalizado, descreve que Astar Sharan é comandante de uma colossal astronave que está próxima à atmosfera da Terra. Foi com Thelma que Astar Sharan passou a se autodenominar Arcanjo Miguel. Sabemos que outros canalizadores desta entidade não falam isso, mas o colocam como salvador da humanidade quando esta é a função de Miguel. Além de Thelma, outro médium contatado foram os alemães Hermann Rick e Ether P. Hill e o suíço Karl Schonenberg. No Brasil, existem várias pessoas que dizem manter contato com a entidade Astar Sharan e são orientadas a seguir seus ensinamentos. O mais conhecido e antigo seria CEAS, Centro de Estudos Exobiológicos Astar Sharan, localizado em Salvador, fundado por Paulo Fernandes em 1973, que teria mantido contatos físicos e telepáticos com Astar Sharan. Desde 1969, com o objetivo de divulgar suas supostas mensagens e pregar que Jesus seria um membro da equipe do comandante extraterrestre e que teria o nome de Lord Sananda, participando como representante da Terra na Confederação Intergaláctica de Astar, um absurdo inaceitável. Estes falsos ensinamentos dizem que para os filhos de Deus chamem por estes falsos nomes nas horas de perigo, ao invés de chamarmos pelos nomes sagrados dos mestres, nomes que carregam suas vibrações e energias. Outros 2 médiuns brasileiros são Rodrigo Romo e o professor Lúcio Barbosa. Lúcio diz que esta entidade se apresenta como sendo comandante de uma frota de naves estelares em missão na Terra. Rodrigo, só para que entendam o tamanho do disparate, entre outros absurdos, canaliza a informação que afirma que Saint Germain agora é Mahashohan e que o mestre El Moria foi destituído do primeiro raio e agora atende o 20º raio. Isto é uma grande mentira. El Moria
continua sendo chorrando primeiro o raio da vontade divina. Jesus continua sendo Jesus, e São Miguel tem o seu sagrado nome, que significa aquele que é igual a Deus. E isso também não muda. Deus é vida, São Miguel é o protetor da vida, e Astar-Charan é aquele que afasta os filhos de Deus do coração, indicando o caminho extraterrestre. Irmãos e estudiosos dos ensinamentos dos mestres ascensos da grande fraternidade branca, as forças de Deus são as forças etéreas. Assim, elas não estão com os ulfos ou com os seres do astral, nem tampouco com os médios espíritas. Mesmo que alguns afirmem atuar no etéreo divino, os mestres ascensos devem ser contatados pelo poder da palavra sagrada, e o caminho para o divino está em nossos corações. São Miguel e as legiões de luz, Jesus, Maitreya, Gautama Buda, Sanat Kumara e todos os seres cósmicos que o seguem nesta grande luta pela verdade de libertação da humanidade viajam pelo cosmos livremente e na velocidade da luz, mas sem a necessidade de naves ou discos voadores, ensinando por algumas destas falsas escolas que dizem pertencer à grande fraternidade branca. Os mestres não mudaram e não mudarão seus nomes. A libertação está na ascensão individual de cada um de nós. Mantenha-se longe destes impostores da luz maior. E isso inclui mensagens canalizadas como Cryon, Urantia, Comando Astar-Charan, Sananda, Lord Simeons e todos aqueles que afirmam que os filhos da luz precisam se entregar para a proteção de UFOs e seres de outros planetas. Os impostores da luz atuam única e exclusivamente no astral e no físico, nada tendo de real no plano etéreo divino. Se um indivíduo deixar a cidade de Curitiba rumo ao Rio de Janeiro de carro, poderá fazer este percurso tranquilamente em 10 horas. Porém, se ele atender a todos os desvios da estrada que lhe pareçam interessantes, não sabemos quanto tempo levará. Talvez leve o dobro do tempo para atingir a sua meta, ou quem sabe muito mais. Assim é a senda espiritual. Se definimos a nossa caminhada pela trilha segura dos mestres ascensos da grande fraternidade branca, não devemos perder o nosso precioso tempo investigando outros caminhos, escolas que surgem dos devaneios do astral, plano dos mortos. A humanidade já está muito atrasada em sua evolução espiritual e não sabemos quanto tempo temos pela frente. Só podemos ter certeza do exato segundo em que vivemos. Amanhã poderá ser tarde demais. Se somos devotos de Jesus e de São Miguel, não devemos dar atenção ao que dizem os impostores dos mestres. Notícias que vêm por e-mail indicando salvação por naves espaciais e portais externos ao Sagrado Coração que temos dentro de nós devem ser deletadas. Essas mensagens sensacionalistas têm a finalidade de confundir, perturbar e desviar os filhos da luz de seu caminho de volta para o lar. Em busca de maiores informações, muitos buscadores encontram um site que as criou e podem permanecer na ilusão de uma falsa senda e de falsos ensinamentos. Jesus veio há 2000 anos e, em sua missão de amor à humanidade, ele abriu os portais da cristicidade para todos os filhos de Deus. Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Esta é a porta para a câmara secreta do Cristo individualizado em nossos corações. Este é o único portal que realmente nos interessa, o portal interior. Somente você pode fechar ou abrir esta porta para contatar o divino. O raio azul e todos os outros raios de Deus estão sempre à nossa disposição. Basta para isso praticar as invocações, a palavra sagrada em ação com devoção e amor ao próximo.
Se você tem como meta principal a unidade com o Pai, atingir o ritual da ascensão, libertar-se da roda de encarnações, transmutar seu karma negativo e cumprir sua missão aqui na Terra, então fixe sua atenção nesta meta, porque ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Vitória sempre na luz. Paulo R. Simões e Maria Lúcia Vieira. Texto da mensageira Elizabeth Clare Croft sobre os impostores da luz. No livro Fundações do Caminho, no capítulo sobre impostores dos mestres ascensos, o correto uso do nome dos mestres ascensos, o grande diretor divino nos explica que o nome dos mestres ascensionados e dos seres cósmicos e angelicais são a chave para o seu padrão eletrônico, para a sua consciência e vibração. Cada letra do alfabeto é uma chave para uma frequência cósmica e a combinação das letras no nome desses grandes seres luminosos, constituindo a sua nota-chave pessoal. No caso dos mestres muito conhecidos como Jesus Cristo, que vem sendo invocado há mais de 2 milênios pelos seus devotos, um grande momentum de luz coalesceu em torno do seu sagrado nome. O nome do Filho de Deus é tão poderoso que ainda hoje é usado para expulsar demônios e entidades. Mesmo sem o conhecimento deste fato, vários canalizadores proclamam que os nomes do grande diretor divino Saint-Germain, Jesus, Arcanjo Miguel, Ciclopeia, Maitreya, entre outros, agora estão mudados. Esses novos nomes atribuídos por esses canalizadores não são dos mestres, mas dos impostores que desejam usurpar o cargo e a luz desses magníficos senhores cósmicos. Esses impostores são perigosos, magos negros que enganam suas vítimas, fazendo-as invocar os seus falsos nomes quando oferecem adorações a Deus em oração, apelos, decretos e invocações. Estes seres das trevas usam as puras energias dos estudantes para perpetuar sua conspiração contra a luz do planeta. Outras vezes, os canalizadores informam que, além dos nomes, também os cargos dos seres magníficos como Mahashohan e Paulo Veneziano, Arcanjo Miguel foram trocados, ou ainda que certos mestres como o amado Almoria seguiram para outros serviços cósmicos e já não estão mais disponíveis para responder aos chamados da humanidade não ascensa. Tudo isso é trabalho desses impostores. Nunca é demais lembrar que Jesus já nos advertiu há muito tempo que no final dos tempos iriam aparecer muitos Cristos e que até mesmo os escolhidos poderiam ser enganados. Quando nos defrontamos com esses casos, o melhor a fazer é invocar a nossa divina presença Eu Sou e o nosso Santo Cristo pessoal e pedir que nos mostrem a verdade e revelem a mentira e o mentiroso. Elizabeth Croft, mensageira da Grande Fraternidade Branca. Esse texto eu peguei do site A Grande Fraternidade Branca. Espero que tenha esclarecido bastante coisas aí para vocês, e se vocês quiserem conferir aqui o texto, eu vou deixar o link aqui na descrição e também vou deixar um link de um outro vídeo que eu assisti de um rabino falando também sobre o falso Astar Sheran, né, e o nome dele encontrado em vários trechos da Torá, né, que é a Bíblia judaica. Então eu vou deixar tudo aqui na descrição para quem quiser pesquisar e entender um pouco mais sobre o assunto. Espero que vocês sigam o coração de vocês e não se enganem com essas ilusões. Não existe Salvador, o único Salvador é você mesmo, com você mesmo, através do seu coração sagrado. Eu sinto amor por você, por isso eu estou compartilhando isso tudo.
porque eu também já fui enganada. Isso me chocou muito, né? Porque é muito difícil quando a gente acredita numa coisa e de repente descobre que é tudo uma farsa, tudo uma mentira. Mas é isso, né? Estamos em Maia, estamos na ilusão, estamos também rasgando esses véus para poder enxergar a nossa realidade divina, o nosso eu superior e ter mais contato com essas energias maravilhosas e poderosas que manifestam a nossa vida. Então, até o próximo vídeo. Beijos de luz. Tchau!